A gente já viu até aqui que a prática da plena atenção ela pode trazer diversos benefícios, principalmente ligados à nossa saúde mental, ao nosso bem-estar emocional e também ao nosso bem-estar físico. Mas o objetivo da plena atenção, desde que essa prática foi criada, vai um pouco além disso. O objetivo é ajudar a gente a ver as coisas como elas são. Mas que coisas? Basicamente todas as coisas, tudo aquilo que a gente pode ver, tudo aquilo que a gente pode experienciar por meio dos nossos sentidos, assim como todas as coisas, todas as pessoas com quem a gente se relaciona e também a gente mesmo. Quando a gente se dispõe a ver e a se relacionar com as coisas como elas são e não mais como a gente acha que elas são ou como a gente gostaria que elas fossem, a gente diminui também a quantidade de sofrimento que a gente produz, porque a gente não está mais se relacionando com ilusões, porque a gente não está mais se revoltando porque as coisas não são como a gente gostaria que elas fossem ou esperando que elas fiquem assim. Por isso que a prática da plena atenção também está associada ao aumento do nosso nível de felicidade. A gente tem aí muitas e muitas pesquisas demonstrando isso. O aumento no nível de neurotransmissores, de hormônios ligados ao bem-estar e emoções positivas em decorrência da prática regular da plena atenção. E a gente pode começar reconhecendo isso, que a gente busca felicidade. Nós e todos os outros seres humanos, nós nos movemos buscando as coisas e experiências que a gente acha que vão fazer a gente feliz e às vezes evitando aquelas que a gente acha que vão deixar a gente infeliz. Mas cada um de nós tem um entendimento diferente sobre o que é felicidade, sobre o que faz a gente feliz ou infeliz. Eu, por exemplo, na minha vida passei por diversas experiências. Com algumas delas eu me senti muito feliz, com outras eu me senti muito triste. A partir daí eu fui criando referenciais sobre o que eu acho que são coisas que me conduzem à felicidade e as coisas que eu acho que não me conduzem à felicidade. E aí, conforme eu vou andando no mundo, eu vou vendo as coisas, os lugares, as pessoas, naturalmente a minha mente vai fazendo julgamentos. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu acho bonito, isso eu acho feio. Isso eu acho legal, isso eu acho chato. Isso eu acho gostoso, isso eu acho ruim. Esses julgamentos eles estão acontecendo o tempo inteiro na minha mente. E com base neles, eu posso acreditar que então essas coisas aqui que eu gosto, eu preciso perseguir, eu preciso me agarrar a elas, senão eu não vou ser feliz. Já essas coisas aqui que a minha mente julgou como coisas que são ruins, eu posso colocar um tanto de energia para evitar elas. Esse é um comportamento natural da nossa mente, de estar o tempo inteiro trazendo esse olhar julgador sobre tudo à nossa volta. Quando a gente consegue fazer uma avaliação clara com base na realidade, isso é muito importante para a nossa vida. Mas quando a gente está trazendo esses julgamentos com base em referenciais que talvez já nem façam sentido na nossa vida, a gente pode estar começando a simplesmente criar aqui expectativas sobre como a gente acha que as coisas deveriam ser e deixando de fato de experienciar as coisas como elas são. E isso é algo que a gente consegue mudar, mesmo que a gente tenha passado a nossa vida inteira vivendo de uma forma automática, projetando coisas sobre a realidade, tentando se relacionar com essas projeções e expectativas e não de fato com o que está acontecendo. A plena atenção serve para isso, por isso que é esse caminho de ver as coisas como são. Uma das evidências já muito constatadas nas pesquisas de neurociência sobre a prática regular de plena atenção é de que a gente consegue tornar menos ativa com a prática a nossa rede neural de foco narrativo, que é justamente essa rede que faz a gente acreditar que a realidade são essas narrativas que a gente está criando na nossa mente sobre o que a gente está vivendo ou sobre o que a gente deveria estar vivendo. E ao mesmo tempo, com a prática, a gente consegue tornar mais ativa a nossa rede neural de foco experiencial, que é a rede que está aqui no momento presente, focada no momento presente, nas coisas como elas são, no que realmente está acontecendo. E para isso a gente pratica, é para isso que a gente pratica a plena atenção. Mas além disso, além de treinar a nossa mente para estar aberta ao que realmente está acontecendo no momento presente, a gente pode também usar a nossa prática de plena atenção
para cultivar qualidades na nossa mente. E quais são essas qualidades? São as mesmas qualidades que a gente pratica ali na cadeira, na almofada, quando a gente senta para a nossa prática e se dispõe a observar tudo o que acontece, a observar com abertura de olhar de fato para tudo que existe, tudo que está acontecendo, não só para aquilo que a gente quer ver. E a gente está olhando para tudo aquilo com um olhar curioso, um olhar que não parte de certezas de que, não, isso daqui eu já sei que é bom, isso aqui eu já sei que é ruim. Não, a gente pode olhar com curiosidade, como se a gente estivesse vendo aquilo pela primeira vez. E aí a gente pode começar a notar que coisas que antes a gente achava que eram boas, talvez já não façam tanto sentido na nossa vida. Assim como coisas que antes a gente achava horríveis, agora pode ser que contribuam para a nossa felicidade. E a gente vai vendo que as coisas vão mudando, então a gente pode olhar para tudo isso com bondade, com gentileza, acolhendo tudo isso, sem ficar fazendo julgamentos precipitados. E quando a gente fala sobre não julgamento na prática de plena atenção, a gente não está dizendo que a gente vai abrir mão do nosso senso crítico ou do nosso discernimento sobre o que é certo ou sobre o que é errado. A gente está dizendo que a gente vai fortalecer a nossa capacidade de criar um discernimento que tenha base na nossa realidade e não mais nas nossas projeções ou nas nossas ilusões sobre como a gente acha que a realidade é. A partir daí a gente consegue fazer escolhas que são mais conscientes e que de fato possam contribuir para o nosso bem-estar. E eu adicionaria ainda uma qualidade de compaixão ao nosso olhar sobre a realidade. A gente está andando no mundo, julgando tudo, se agarrando às coisas que a gente acha que vão fazer a gente feliz, rejeitando as coisas que a gente acha que vão fazer a gente infeliz, não tem o menor risco da gente não produzir sofrimento nessa história. Essa compaixão também vai ajudar a gente a lidar com uma outra característica de como a gente forma esse nosso olhar para a realidade, que é de ser um olhar que, além de julgador, ele também é sempre insatisfeito. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer ir adiante, a gente sempre quer ser mais feliz. E isso não é um problema, pelo contrário, isso pode ser muito útil quando coloca a gente em um movimento por situações mais justas, por hábitos mais saudáveis, por relações mais respeitosas, por conquistas que de fato façam sentido e contribuam para a nossa felicidade. A insatisfação se torna um problema quando a gente começa a condicionar a nossa felicidade a essas conquistas ou essas circunstâncias externas, porque aí a gente pode se colocar em um movimento que ele é muito arriscado e também muito inútil, que é o de ficar tentando consertar as pessoas à nossa volta para que elas finalmente possam fazer a gente feliz, ou de ficar tentando controlar a realidade para que finalmente a gente possa ser feliz. Aí a gente começa também a ficar eternamente adiando a nossa felicidade para aquele exato momento em que as coisas vão estar sob controle e que as coisas vão ser perfeitas. E é assim que o nosso checklist da felicidade vai se transformando naquela listinha dos motivos sobre os quais a gente deve ir para o cantinho chorar e sofrer, porque a gente ficou projetando a nossa felicidade em coisas externas que a gente não tem controle e coisas que também não são permanentes, coisas que mudam o tempo inteiro e que a gente não vai ter como fazer com que elas não mudem ou fazer com que elas mudem somente da forma e no ritmo que a gente quiser. Essa é uma outra característica do nosso olhar sobre a realidade, de buscar estabilidade em coisas que são naturalmente impermanentes. Tem uma autora americana que ela tem um poema sobre impermanência, tem um trecho que eu gosto muito, que ela fala assim: tudo que puder ser perdido, vai ser perdido. É simples. Como é que nós podemos não ter entendido isso por tanto tempo? Então, vamos viver as nossas perdas plenamente, como seres humanos maduros, mas, por favor, não fiquemos tão chocados com elas. Não vamos agir como se estivéssemos sendo traídos, como se a vida tivesse quebrado a sua promessa secreta para nós. A única promessa da vida
é a impermanência, e ela mantém isso com uma impecabilidade implacável. Eu já li esse texto muitas vezes, é por isso que eu quase sei ele de cor. Mas tem uma parte que sempre me chega como um tapa na cara, que é isso de como é que a gente não entendeu? É simples, como é que a gente pode não ter entendido se a vida teve aí lembrando a gente o tempo inteiro que ela é dinâmica, que ela é impermanente. Se a gente olhar, por exemplo, para esse nosso ano de 2020, o que ele foi senão essa grande lembrança de que as coisas mudam o tempo inteiro e que elas não estão sob o nosso controle? O que falta então para a gente entender? Porque não é só sobre entender, é sobre a gente aceitar, porque não adianta a gente entender e continuar olhando para a realidade, continuar tentando se relacionar com a realidade como se as coisas fossem constantes, permanentes e estivessem sob o nosso controle. Isso parte da nossa prática de plena atenção também. O que a gente está fazendo quando a gente está ali sentado, observando as coisas, observando a nossa respiração? E aí a gente pode perceber, por exemplo, que cada respiração, ela começa, mas ela também termina. Assim como as nossas sensações corporais, elas começam, elas terminam, elas mudam, elas nunca estão fixas de uma forma ali parada, estática, assim como os nossos pensamentos também estão mudando o tempo inteiro, também estão surgindo e desaparecendo, assim como as nossas emoções também estão surgindo e desaparecendo e dando lugar a outras emoções e seguindo nesse ritmo de mudança dinâmica. Quando a gente faz isso durante a nossa prática, a gente está também treinando a nossa mente para ter essa mesma qualidade de olhar para a realidade, para quando as coisas começarem a mudar à nossa volta, a gente não se chocar com isso, a gente não se sentir traído pela realidade, porque a gente já sabe que é assim que as coisas são. Com a plena atenção, a gente começa a reconhecer então que a nossa felicidade e o nosso bem-estar, eles não estão na nossa capacidade de controlar o ambiente externo, porque essa capacidade ela simplesmente não existe, ela nunca existiu. E aí a gente passa a olhar tudo isso que acontece não mais com medo ou com insatisfação, mas com uma admiração também curiosa, assim, por reconhecer que de tudo isso que acontece, tudo pode surgir, tudo pode se construir, inclusive as situações, circunstâncias, relações que possam de fato contribuir para a nossa felicidade. O cultivo dessas qualidades de abertura, de curiosidade, de gentileza, de compaixão, ajuda a gente não só a compreender e a aceitar essa dinâmica externa, mas também a olhar para a gente mesmo e poder entender como é que a gente realmente é. Porque a gente também se olha com base nesses referenciais, experiências que a gente construiu, nas crenças que a gente tem sobre quem a gente é, nas expectativas que a gente cria sobre quem a gente acha que a gente deveria ser. E se a gente não tiver consciência de como é que a gente cria esse olhar para a gente mesmo, surge a insatisfação também em relação a gente. Não a insatisfação consciente que pode levar a gente a um aprimoramento das nossas ações, dos nossos comportamentos, mas uma insatisfação crítica, julgadora, que leve a gente a essas narrativas de culpa, de autocentramento, as ideias e essas crenças que a gente tem sobre a gente, esse olhar julgador que a gente traz para a gente mesmo, ele vai acompanhando a gente em tudo que a gente faz. A gente está ali dando aula e de repente olha para a cara do aluno, aí acha que ele está entediado. Aí começa o blá 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 interno, né? Eu devia ter feito aquele curso que ensina como ser um professor engraçado. Mas eu fiquei com preguiça, não fiz e olha aí, agora eu sou aqui, essa pessoa entediante, os alunos não vão aprender, porque olha lá, eles estão todos dormindo. E é incrível, por exemplo, nesse universo da educação à distância, quantas conclusões a gente consegue chegar olhando, às vezes, para um quadradinho desse tamanho, né? O máximo que a gente consegue ver do aluno, mas a gente começa a ter muitas certezas sobre o que ele está vivendo, sobre o que ele está sentindo e sobre qual é a nossa responsabilidade sobre aquilo.
E é importante que a gente traga, então, sempre esse olhar de compaixão pra gente. Não para achar que nunca é culpa nossa, é sempre culpa do outro. A autocompaixão requer a autorresponsabilidade. É a gente olhar e se reconhecer como um ser humano que sim, é falível, é vulnerável, é cheio de limitações. Mas a gente pode olhar de uma forma muito honesta, mas também gentil para a gente mesmo e ter um discernimento correto, então, de quais são as minhas limitações que eu posso, de fato, trabalhar e buscar um aprimoramento, até mesmo por meio da plena atenção, para que eu possa ter hábitos, comportamentos, respostas mais saudáveis à vida, aos estímulos externos, agir de uma forma que contribua para a minha felicidade. E quais são as minhas características que eu olho para elas e acho que são limitações e defeitos horríveis e que eu vou ficar tentando consertar, não porque isso faça algum sentido, mas porque eu estou buscando algum ideal ilusório de perfeição ou porque eu estou buscando uma expectativa que sequer faz sentido. Com base nisso, com honestidade, com gentileza dentro desse julgamento, a gente consegue ter, então, um discernimento de, tá, isso daqui, então, eu vou querer aprimorar. E aí a gente pode começar a usar a impermanência também a nosso favor, a lembrar que assim como o mundo externo está sempre mudando, a gente também não está congelado dentro das nossas limitações. A gente pode mudar o tempo todo, inclusive tá aí a neuroplasticidade para mostrar isso pra gente. Mas tem questões que a gente não vai conseguir mudar, e aí a gente não precisa ficar também resistindo a isso, lutando contra isso. A gente pode acolher essas nossas limitações e seguir e reconhecer que muitas vezes a gente vai sim errar, às vezes a gente não vai conseguir dar conta de tudo, não vai dar conta das coisas, mas tá tudo bem. A gente não precisa ficar se punindo por isso. Já aconteceu comigo uma vez, eu tenho uma mania terrível de ficar sentando em cima da mesa dos alunos. Às vezes, quando eu tô em sala, eu tô em pé conversando e de repente eu sento em cima da mesa. Isso não é recomendável em nenhum lugar, mas nessa escola específica isso era terminantemente proibido e declarado o tempo todo. Mas em algum momento eu me distraí, eu sentei na mesa, aí eu percebi isso, aí eu levantei, mas um adulto burlando as regras na frente de 20 crianças de 8 anos jamais passaria despercebido. E aí passou um pouquinho, eles começaram também, eles estavam em pé, né? A gente estava fazendo uma atividade, eles começaram também a sentar sobre as mesas. E aí eu olhei e falei, olha, gente, então não pode sentar nas mesas. É óbvio que a primeira coisa que eles disseram foi, tia, mas você sentou. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, um dos alunos começou a fazer exatamente o que é o risco, né, deles sentarem sobre as mesas, que é o de ficar balançando, porque quando eles fazem isso, eles podem cair de cara no chão. Foi o que aconteceu, ele caiu, ele não se machucou, felizmente, mas naquele momento é óbvio que veio esse olhar, essa voz crítica e julgadora, e veio essa culpa de parabéns, você deu um péssimo exemplo, você colocou uma criança em risco e que ela quase se machucou. Nesse momento, a gente sempre pode fazer essa opção, tal, beleza, eu tô ouvindo isso aqui, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou então parar agora e começar a criar toda uma narrativa como eu sou a pior pessoa do mundo? Ou eu vou simplesmente olhar para o que está acontecendo, reconhecer o meu erro e a minha limitação naquele momento e fazer o que é possível? Foi o que eu fiz, eu pedi desculpa para os alunos e aí eu falei, olha gente, de fato eu me distraí. E é muito interessante quando a gente ensina a plena atenção para as crianças, porque elas ficam cobrando isso da gente. Eles responderam, você não estava atenta, né, tia? E aí eu falei, pois é, eu não estava atenta, lembra dos comportamentos automáticos que a gente já tinha conversado? Então, foi um que aconteceu agora, eu sentei, mas eu sei que isso não é legal, que isso pode fazer com que a gente se machuque. Então eu me comprometo a prestar mais atenção, a me manter mais atenta e me esforçar para não fazer mais isso. Esse foi um dia em que eu me lembro de ter sido muito tranquilo perceber essa voz crítica vindo e fazer essa escolha. Também já tiveram outras situações em que essa voz crítica vem falando mais alto, né?
Eu me lembro uma situação em que eu estava falando uma coisa muito boba e corriqueira e de repente uma menininha começou a chorar na sala. E naquele momento eu acho que talvez tenha me faltado justamente essa abertura, a abertura de lembrar que a realidade ela é muito maior do que o que a gente consegue ver, principalmente quando a gente está falando sobre a realidade do outro, porque aquele outro sempre vai trazer experiências, crenças e referenciais que são completamente diferentes dos nossos. Por isso que naquele dia uma palavra que não tinha nenhum sentido especial para mim e para nenhuma das outras crianças da sala foi algo que trouxe tristeza para aquela menina. Quando a gente fala sobre ver as coisas como elas são, a gente tem esse olhar de abertura, de gentileza, de curiosidade, de compaixão para as outras coisas, para a gente mesmo. Mas quando é principalmente em relação ao outro, a pessoa que está na nossa frente, as pessoas com quem a gente se relaciona, essa compaixão ela requer empatia, requer essa empatia de reconhecer que esses referenciais do outro são diferentes dos nossos. É só quando a gente compreende isso que a gente pode ter uma relação mais consciente, porque a gente não espera que as pessoas vão reagir da forma como a gente reagiria, porque a gente já entendeu que o referencial dela é diferente, que a gente não tem nenhum controle sobre aquilo. E aí imagina só quantos referenciais, experiências e crenças diferentes existem dentro de uma sala de aula. Imagina em uma turminha quantas visões diferentes existem sobre a realidade, quantas ideias existem sobre como as coisas são ou como elas deveriam ser. Quantos julgamentos existem e são projetados para o educador que está ali à frente, né? O julgamento do gosto ou não gosto, legal e chata, bonita ou feia. E quando a gente reconhece isso, no momento que esses julgamentos são expressados, e as crianças são muito boas em expressar isso, a gente pode se lembrar que aquilo não é uma verdade sobre a gente, aquilo é o olhar que aquela criança, ou o pai, a mãe daquela criança, os colegas, professores, aqueles são os olhares que as pessoas constroem sobre a gente, mas não são verdades sobre nós mesmos. Conforme a gente vai compreendendo, então, como se formam esses olhares sobre a gente, como a gente forma o nosso olhar sobre os outros, sobre o mundo, e a gente vai relembrando de trazer as qualidades, então, de abertura, de curiosidade, de gentileza, de compaixão para esse nosso olhar, a gente vai finalmente conseguindo ver as coisas como elas são e aceitar as coisas como elas são, sem resistir, sem tentar fazer a todo momento que tudo seja diferente. Aí a gente vai diminuindo essa quantidade de sofrimento que a gente cria para a gente e para os outros também. Mas para fazer isso, para que a gente possa cultivar essas qualidades e essa compreensão, só existe uma forma, que é a gente sentar e praticar, que é exatamente o que a gente vai fazer agora.